com certeza será uma leitura muito importante para você. E agora sim, eu vou apresentar o pregador, já pode vir para cá, nosso irmão Carlos Piagentili, é uma pessoa muito querida, já esteve aqui algumas vezes, ele é membro da Igreja Central de Santo André, e tenho certeza que ele será usado nesta manhã para trazer a mensagem. Ele não está sozinho, acompanha sua esposa, professora Marizane, departamental de educação. Não? Tá. Então, mais ainda, né? Departamental de educação, está aqui, é um prazer recebê-la. A professora fez aqui uma semana de oração, foi esse ano, né, professora? Foi muito boa e tenho certeza que Deus também tem abençoado aí por onde ela está. Irmão Carlos, os minutos que seguem fica contigo, que o Senhor te abençoe. Bom sábado, estou feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria nós podermos estarmos na igreja. É uma alegria poder ver rosto de pessoas sentadas, de pessoas aqui dentro da igreja. Tanto tempo que ficamos fora da igreja, né? E agora podermos estar de novo na igreja. E eu quero convidar você que está nos assistindo, que não fique assistindo pelo celular, que não fique assistindo pela televisão, que não esteja no sofá no próximo sábado. Que você esteja aqui na igreja. É um convite que você venha para cá. Nós tivemos o tempo que nós tivemos que ficar em casa sentados, assistindo do nosso sofá, vendo pela televisão, vendo pelo celular, mas chegou o momento de você que está em casa fazer o que essas pessoas estão fazendo aqui. Estar aqui sentado nos bancos da igreja. Ainda temos a pandemia, ainda temos esse problema, essa doença que está por aí. Mas já está na hora de voltarmos à igreja. Já podemos ter 70% de pessoas aqui dentro. Se for preciso, vamos pedir para o pastor Kim fazer 2 cultos. Vamos pedir para fazer 3 cultos. Mas venha para a igreja. Não estou pedindo para você vir para a igreja por causa de oferta, por causa de dízimo. Porque isso daí você está dando pelo 7Me, você está fazendo a sua oferta, o ancião está indo na sua casa buscar. A igreja não está necessitando, e eu não estou falando isso por dinheiro. É pela falta que você faz no banco dessa igreja. É para a sua comunhão. É para o seu crescimento espiritual. É por isso que eu estou falando que você deve estar aqui dentro da igreja. Nós precisamos estar aqui dentro. Vamos voltar para a igreja. Os cinemas já estão voltando. Os shoppings já estão cheios. Os restaurantes já estão lotados. Quase todo mundo voltou a trabalhar. Mas e a igreja? A igreja, às vezes, está com seus bancos vazios. Você está fazendo falta aqui dentro. É a sua pessoa, é a sua presença que está fazendo falta. Não é a sua oferta, não é o seu dízimo, mas é a pessoa de você que faz falta aqui dentro dessa igreja. E eu oro para que possamos estarmos aqui todos de volta. Eu sou do grupo de risco. Eu tive câncer há 2 anos. Ainda estou no grupo de risco. Eu tenho esclerose múltipla. É uma doença autoimune. Mas Deus tem me dado graça para poder estar dentro da igreja. E espero que você também receba essa graça vindo para a igreja. Teve um momento para estarmos lá. Mas não é sobre isso que eu vim pregar. Mas eu acho que eu deveria falar isso aqui. E agradecer também ao pastor Kim pelo dia dele hoje, né? Agradecer por ele ser o pastor dessa igreja. Por ser o líder espiritual desta igreja. Pelo trabalho que ele faz. E eu aqui pensando nesse dia do pastor, todos nós temos algum pastor que marca a vida da gente, né? Eu tenho um pastor que, ele já faleceu, eu acredito. Pela idade que ele tinha e a idade que eu tinha, mas é marcado na minha vida a pessoa daquele pastor. Ele se chamava Dieter Link, um alemão, lá no Paraná, no interior do Paraná. E eu me lembro que minha mãe, ele era de Paranavaí e nós de Luanda. Paranavaí era central, 80 quilômetros longe de Luanda, e ele tinha que viajar um raio de igrejas de quase 200 quilômetros uma igreja da outra.
Eram várias igrejas. E ele ia de ônibus naquelas estradas de terra. Me lembro que sempre com um terno preto, uma camisa branca, um suspensório. E ele vinha com a pastinha e minha mãe dizia, pegue a pastinha dele e caminhe com ele até os sítios. E nós íamos para os sítios caminhando a pé, porque não existia carro, ele não tinha carro. E ele tinha que visitar os membros, aqueles membros que moravam nos sítios. E eu ia carregar a pasta dele, a Bíblia, os livros. Eu, criança, eu e meus primos, às vezes, íamos dividindo o que ele tinha que carregar. Íamos a pé, andando, às vezes, horas, para chegarmos até alguns sítios para visitar os irmãos. Marcou a minha vida. Eu acredito que você deve ter um pastor que marque a sua vida. Assim como o pastor Kim deve marcar a vida de muitos aqui dentro, ou de outras igrejas que ele passou. Que Deus o abençoe, pastor Kim, e que o Senhor possa continuar sendo uma bênção para essa igreja e para onde você estiver, e na igreja onde você estiver hoje pregando. Eu fiquei pensando no que falar, irmãos, e a gente vai analisando a nossa vida espiritual. A gente tem que analisar a nossa vida espiritual, e a gente, às vezes, analisa a vida espiritual da igreja como um todo. Como a igreja está? Como nós estamos vivendo como igreja adventista do sétimo dia, como membros dessa igreja, como que nós estamos vivendo essa palavra que nós aceitamos como sendo a verdade? Como nós estamos vivendo ela? E pensando nisso, já na pandemia, a gente vem olhando, vem ouvindo e vem analisando algumas coisas. E às vezes a gente vai vendo algumas características que nós vamos começando a tomar como igreja. E aí eu pensei em falar um pouco sobre isso. Não é bem propriamente um sermão, é um bate-papo, mas é sobre João 8, começa ali em 31. É um verso conhecido, é um tema conhecido da igreja. E quando a gente pensa nesse verso, em quem a gente pensa ou no que a gente pensa? É para quem esse verso? E ali diz, né? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus o quê? Meus discípulos. E conhecerão a verdade. E a verdade o quê? Os libertará. Quando a gente pensa nesse daqui, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, a gente está pensando em quem? Para aqueles que não conhecem a palavra, às vezes, não é? Mas se nós continuarmos aqui, João 8, 33, diz o seguinte: e eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para o quê? Para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Pensem nisso. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Então disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade, que ouvi de Deus.
Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu lhes digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e ele é pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Forte isso, né? Forte isso. Na maioria das vezes, a gente lê esse versículo e lê ali aquela parte, né? E conhecereis a verdade? E a verdade o quê? Vos libertará. A verdade tem libertado você? Você está aqui dentro da igreja hoje? Você que está nos assistindo? Você é liberto? Eu sou uma pessoa liberta? O que é o conceito da verdade? Esse conceito vem desafiando a humanidade por milhares de anos. Filósofos da antiga Grécia debatiam a natureza da verdade. A filosofia, né? Eles discutiam se ela era real e absoluta, ou relativa e ilusória. Suas dúvidas podem ter sido refletidas na questão lá de Pilatos. Que é a verdade? Que está lá em João 18, 38. O que é a verdade? O que é a verdade para você? Nós vivemos numa época onde o conhecimento está se expandindo como nunca antes. Nós estamos vivendo uma época que todo mundo tem estudado, todo mundo tem procurado ter conhecimento. Nunca tivemos tantos doutores, nunca tivemos tantos pós-graduados, nunca tivemos tantos mestres, nunca tivemos tantas pessoas que estão fazendo pós-doctor como estamos tendo nessas épocas nossas. Pessoas que estão fazendo cursos de coaching para ajudar outras pessoas. O conhecimento nunca foi tão difundido como estamos na nossa época. Mas, ao mesmo tempo, temos lido menos a Bíblia. Temos lido menos o Espírito de profecia. E onde está a verdade? Está no conhecimento daqueles que têm estudado nas universidades deste mundo? Ou o nosso conhecimento está aqui e no Espírito de profecia? Aonde está o seu conhecimento? Eu tenho pensado muito nisso. E não entendam que eu sou contra o conhecimento. E não entendam que eu sou contra estudarmos. Não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que ter cuidado com o conhecimento que esse mundo traz para nós. Nós temos que ter cuidado de idolatrarmos pessoas que têm estudo.
às vezes, estamos idolatrando pessoas que estudaram demais. E não estamos cuidando com o que ele estudou, mas sim com o título que ele tem. Eu tenho pensado muito nisso. Nós temos, às vezes, algumas coisas que nós trazemos da Igreja Católica. E não estou aqui falando de mal dessa ou daquela religião, não é isso. Mas nós temos costumes que nós trazemos da Igreja Católica e que vêm lá da Idade Média. Uma delas é irmos falar com o pastor quando fazemos algum erro. Diferentemente, mas que acaba sendo igual, confessarmos para o padre. Muitas vezes, quando a gente tem uma semana de oração e o Espírito Santo te toca dizendo, olha, Carlos, você está errando. Carlos, você não está nos caminhos de Deus. Qual é a primeira coisa que às vezes a gente vê logo que termina uma semana de oração? É alguns irmãos indo ao pastor confessar o quê? Os seus pecados e falar sobre os seus pecados. Isso daí é um costume que nós trouxemos de onde? Da Igreja Católica. Aonde você deveria estar indo? Conversar com quem? Com Deus. Mas isso se tornou um costume e nós estamos mantendo esses costumes. Ai, que legal. A semana de oração só é boa quando tem alguém que vai lá e é tocado pelo Espírito Santo e daqui a pouco está todo mundo na comissão da igreja discutindo sobre a vida da pessoa. Quando a pessoa deveria estar aonde? Com a porta do seu quarto fechado, conversando com Deus, confessando seus pecados, fazendo o arrependimento da sua vida e tocando a sua vida para frente com quem? Com Deus. E às vezes vidas são destruídas, vidas são destroçadas, famílias são destroçadas porque a pessoa pensa que está fazendo o que é correto. Eu fui tocado pelo Espírito Santo. Irmãos, não estou falando mal de pastor, não é isso, não entendam isso. E de que não devemos conversar com o pastor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas temos que ter cuidado com aquilo que estamos fazendo da nossa vida, irmãos. Em quem estamos colocando os nossos pensamentos, os nossos desejos e a nossa fé. A nossa fé, o nosso conhecimento tem que estar aqui. E às vezes a gente necessita. Eu já necessitei de psicólogo. Eu já precisei ir em psicólogo. E vou dizer que às vezes ainda vou precisar até daqui um tempo, não sei. Por quê? Às vezes a gente precisa conversar com alguém, a gente precisa desabafar, mas tem coisas que nós temos que desabafar com quem? Com o Pai. É com Ele que nós temos que conversar. E podemos conversar com o pastor, mas temos que entender o porquê que nós estamos conversando com o pastor. E não, ao conversarmos, porque estamos sendo absolvidos daquele pecado. E às vezes estamos fazendo coisas que estamos trazendo por costumes. E é isso que eu quero dizer, é o costume que estamos fazendo. Outra coisa que eu tenho percebido com a igreja às vezes, quando perguntamos, o que você acredita? O que você acha disso? Ah, o pastor acha isso, o pastor me falou isso. Não é a Bíblia me fala isso. Ou o espírito de profecia me fala isso. Nós estamos colocando a nossa vida espiritual, às vezes, na mão de pessoas. E a igreja adventista, ela tem uma coisa muito boa, que às vezes outras religiões não têm. O pastor, ele é pago para estar 24 horas para a igreja. Isso é uma coisa linda que a igreja tem. Ele trabalha para a igreja. O tempo dele é dedicado para a igreja. Mas nós temos que cuidar, irmãos, que ele também é um ser humano. Ele é um ser humano. Eu trabalhei para a igreja há 40 anos e ainda trabalho para a igreja. Mas você não pode confiar no Carlos, porque o Carlos é pecador. O Carlos é um ser humano com seus defeitos, com uma vida cheia de problemas, com lutas, com angústias.
E ele precisa estar de joelho, e ele precisa estar diante da Bíblia e do Espírito de Profecia, para que a sua vida não caia e não se afunde. E assim é o pastor. E é por isso que eu coloquei esse título, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade está aqui, irmãos. Nós precisamos do pastor, e temos que agradecer a essa igreja por termos pastores. Pastores dedicados a 24 horas para cada um de nós. Mas ele não pode ser aquele que vai cuidar da sua vida espiritual. A sua salvação é individual. Ele está aqui trabalhando para cuidar da igreja. Mas você não pode confiar somente no pastor. 90%, ou 100%, me desculpe, está aqui a palavra de Deus, a verdade. E você tem que conhecer ela por você. Você não pode depender de uma bengala. Ele é um ajudador, mas ele não pode ser a sua bengala para a vida espiritual sua. E às vezes nós estamos vindo para a igreja dependendo do ancião, dependendo do diácono, dependendo de irmãos para cuidar da nossa vida espiritual. A sua vida espiritual é sua. A salvação depende de você. Quantas pessoas que não estudaram, que não tiveram a oportunidade de frequentar uma universidade, às vezes de frequentar nem o primário, são líderes de igreja. Aprenderam a ler na Bíblia. Aprenderam tudo que eles têm, tudo que eles conhecem, através da palavra de Deus. São pessoas missionárias. E você pode ser assim, o mesmo conhecimento que o pastor tem, o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que derrama sobre a vida dele, derrama sobre a sua. Você tem que pedir, você tem que clamar para que o Espírito Santo venha sobre você. O pastor, ele está aqui para acompanhar, para ajudar, ser um ajudador, mas ele não pode ser aquele que vai cuidar da sua vida espiritual por você. É você que vai ter que ter esse conhecimento. É você que vai ter que estar perto de Deus. Hoje a mesma pergunta, ela surge continuamente em várias situações. E é de vital importância que achamos a resposta para esta pergunta na área de religião. O que é verdadeiro? Posso conhecer a verdade? Para ajudar-nos a responder estas questões, vamos focalizar nossa atenção em um versículo do ensinamento de Jesus. E é aquele que nós lemos, né, em João 8:32. E ele disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é liberto? Eu estou liberto? A verdade. Os humanos podem andar em dúvida e incerteza, mas Jesus é inequívoco. Ele fala sobre a verdade como algo exato e objetivo. Em outra parte, ele nos fala que a verdade é a palavra de Deus revelada. O que é a palavra de Deus revelada, irmãos? Quando ele falou com seu pai, ele disse, tua palavra é o quê? É a verdade. Está lá em João 17:17. A tua palavra é a verdade. Quando Jesus falou sobre a verdade, ele não estava falando sobre uma vaga abstração, resultante de um intenso pensamento humano. Meditação, lógica ou de um debate. Ele não definiu a verdade em termos subjetivos, como uma coisa qualquer que as pessoas escolheriam acreditar. Jesus definiu a verdade como um fato revelado e eterno. A palavra de Deus é verdadeira, independentemente do fato de eu concordar com isso, ou de eu aceitar e obedecer, ou rejeitar ou contestar. Outros que escreveram o Novo Testamento fizeram similares afirmações sobre a palavra de Deus achada nas Escrituras. Se nós formos em 2 Timóteo 3, 16 a 17,
ali Paulo diz: toda escritura é inspirada por quem? Por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para todo o quê? Boa obra. Paulo também disse que seus ensinamentos não tinham palavras de sabedoria humana, e sim palavras reveladas pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo, ele vem para você, ele vem para mim. Eu tenho que vir para a igreja, não para conhecer a palavra. Eu já sou batizado, eu tenho que conhecer a palavra. Eu tenho que estar aqui para comunhão com meus irmãos, para manter a minha fé, para ajudar aqueles que estão precisando da comunhão com Cristo. Deus revelou a verdade como certa e absoluta. Deus não nos deu meramente ideias subjetivas para serem moldadas de modo a se ajustar às nossas situações. Ele não aprova distorções ou modificações das Escrituras para que se ajustem aos nossos caprichos, aos caprichos do Carlos. Deus certamente não nos deixou num mar de dúvidas, onde nada podemos saber com certeza. E o homem, ele é cheio de dúvidas. E quando nós confiamos nos homens, a dúvida vem na nossa cabeça. Devemos escolher como responder à revelação de Deus. Nós podemos obedecê-la ou rejeitá-la. Temos a liberdade de aceitar tudo o que Deus disse, ou somente as partes que nos interessam. E às vezes, como seres humanos, nós começamos a colocar coisinhas pequenas nas nossas palavras, para que a igreja se adapte àquilo que eu acredito, e não o que a palavra de Deus fala. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós estamos aqui sentados no bancos da igreja. Eu estou aqui hoje falando. Você tem que olhar se o que eu estou falando está na palavra de Deus ou é pensamento do Carlos. Não é porque eu estou aqui falando. Eu orei antes de vir aqui. Eu pedi a Deus que o Espírito Santo me tocasse. Mas e se eu for teimoso? Como você vai saber que eu estou falando a verdade? É através da palavra de Deus. Olhe a palavra de Deus, conheça ela. Conheça o espírito de profecia. Devemos escolher como responder a esta revelação, ou rejeitá-la. Temos a liberdade de aceitar tudo o que Deus disse, ou somente parte delas, ou daquilo que nos interessa. Estou repetindo. Mas quando decidirmos como responder a ela, devemos lembrar de que nada o que fizermos irá mudar a veracidade das palavras de Deus. Nada irá mudar. Aproximadamente 3.000 anos atrás, o escritor dos Salmos, ele escreveu o seguinte, lá em Salmos 119, 89. Para sempre o Senhor está firmada a tua palavra no céu. A tua palavra está firmada onde? No céu. A segunda parte. Conhecereis. Jesus não mostra a verdade como um objetivo ilusório ou inatingível. Ele não mostra como ilusório ou inatingível. Ele diz: conhecereis a verdade. Jesus plenamente ensinou que podemos e devemos conhecer a verdade. E a verdade só existe uma. Não existe duas verdades. Só existe uma verdade. E o que não é verdade é o quê? É mentira. Podemos conhecer a verdade hoje do mesmo jeito que o povo lá de Bereia o fez no primeiro século.
Atos 17:11. Atos 17:11. O que fala ali em Atos 17:11? Vamos aqui procurar. Atos 17:11. Ele vem falando. 17:11. Essas folhinhas finas. E aqui diz o seguinte: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando o quê? Todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era o quê? Assim mesmo. Se tudo era assim. Se tudo era como estava sendo dito. Esse era o povo bereano. Podemos distinguir o certo do errado. Paulo instruiu os tessalonicenses, quando ele diz lá em Tessalonicenses 5, 21 e 22, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. É isso que ele fala. Ouça. Absorve aquilo que é bom, e o resto o quê? Mas como você vai absorver o que é bom se você não conhece, não sabe o que é a verdade? Se você só ouve, se você não pesquisa, se você não estuda, se você não tem comunhão, se você não pede a voz do Espírito Santo, você prefere ir para a igreja só ouvir o que o pregador, o que o pastor, o que o ancião está falando. Você tem que entender para você poder absorver. E aqui diz, ainda hoje é verdade que a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a tua palavra. As pessoas que escreveram o Novo Testamento confidentemente declararam que é possível saber a verdade. Hebreus lá ele fala, recebido o pleno conhecimento do quê? Da verdade. Está lá em Hebreus 10, 26. Por ter recebido o pleno conhecimento da verdade. João falou com pessoas que receberam este conhecimento da verdade. Paulo condenou aqueles que estão sempre aprendendo, mas que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque receberam essa tão severa crítica? Estão aprendendo, têm conhecimento, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Não é porque eu estou estudando todo dia, em qualquer faculdade, em qualquer universidade, que eu tenho o quê? O conhecimento da verdade. Não é porque eu fiz doutorado, não é porque eu sou isso ou aquilo, eu estou agora estudando, eu me aposentei. Por causa de saúde, me aposentei. E resolvi voltar a estudar para ocupar meu tempo. E estou fazendo direito. Estou estudando, era uma coisa que eu sempre quis fazer na minha vida, e não pude fazer no passado. Fui fazer outra faculdade, outro tipo de trabalho, e agora fui estudar direito. E a gente começa a aprender certas coisas, que às vezes a gente lia, e começa a ver que às vezes o conhecimento que eu tinha de direito, e eu sempre gostei de direito, não era o conhecimento correto que eu tinha. Por quê? Porque eu comecei a estudar, e todo dia eu leio um pouco, eu vou ler, mesmo na pandemia, eu tenho lido livros, eu tenho procurado ter conhecimento sobre isso. E a gente vai se descobrindo que nem tudo que você sabia era correto. E faltava muita coisa para completar aquilo que eu achava que entendia. Né? Mas na palavra de Deus, não é da mesma maneira que estudar direito. A palavra de Deus é bem diferente para a gente conhecer a palavra de Deus. Ela não pode ser estudada como eu estou estudando lá na universidade. Lá na universidade de direito,
Eu tenho ouvido palestras desse, daquele advogado, do ministro daquele. Essa semana mesmo tivemos lá uma palestra virtual que foi feita para a faculdade do ministro Fux, que é o presidente do Supremo, né? E aí você vê o ministro Fux divergindo do ministro Marco Aurélio de Mello. A lei é a mesma, não é? Um achou que deveria soltar o chefe do PCC lá. Por quê? Porque tinha passado 90 dias e ele não tinha o quê? Feito, o delegado não tinha feito ainda toda a indiciação que deveria para ele. Então, passou 90 dias, a lei é clara, então eu vou soltar ele. Mas, então, se for assim, tem que soltar metade dos que estão presos hoje. Mas ele soltou, ninguém entende. A gente, às vezes, entende e não quer falar, mas ele soltou. O rapaz está onde agora? Ou está na Bolívia ou está no Paraguai. Aí vai lá o ministro Fux e diz, não, tem que prender ele, não pode. Revogou o que o outro falou. Depois, deu briga dentro do Supremo. Por quê? Porque um apoiava o Marco Aurélio e o outro apoiava o Fux. Aí vamos para o plenário. Foram para o plenário essa semana. E para poder ficar a imagem do Supremo, que o Supremo é coeso e que o Supremo está todo mundo junto, foi 10-1 a favor de que devia manter a prisão do camarada, do PCC, do André do RAP. Do RAP, quer dizer. Mas ele já tinha fugido, que adianta prender ele agora? Ele já está longe, curtindo o dinheiro dele em algum lugar da Bolívia ou do Paraguai. Essa é a lei dos homens. Esse é o conhecimento. Esse conhecimento, ele pode divergir. Essa verdade é uma lei que está lá escrita, mas ela diverge. Agora, a palavra de Deus, ela não pode divergir. Eu não posso interpretar da minha maneira e o William, como professor, interpretar de outra maneira. A Marizane não pode interpretar, a Alessandra não pode interpretar. Só existe uma interpretação para ela. Não existe conforme o meu conhecimento, porque eu tenho maior conhecimento, porque eu estudei mais, por isso ou por aquilo. O Espírito Santo, que toca no Carlos, ele pode tocar na Alessandra, que pode tocar no William, que pode tocar em qualquer um de nós aqui. Independente da minha cultura, independente de onde eu estudei, da universidade onde eu estudei. Eu venho de uma igreja que o homem que cuidava daquela igreja e que batizou pessoas e que fez aquela igreja crescer, era uma igrejinha de madeira, numa cidade de 20 mil habitantes. Era um homem que nós chamávamos de boia fria no Paraná. O que é o boia fria? Talvez muitos não conheçam. Era a pessoa que trabalhava durante o dia e levava uma marmitinha na roça, em cima de um caminhão. E aí apelidaram esse pessoal que trabalhava na roça de boia fria. Por quê? Boia, comidinha da marmita. Fria, porque não tinha como esquentar no meio do mato. Era o boia fria. Um homem sem cultura, não tinha nem o primário completo, não sabia falar direito. Mas foi um homem que levou pessoas e pessoas para conhecer a verdade de Deus. O Espírito Santo foi por ele? Não. Mas o Espírito Santo fez aquele homem trazer e falar e cuidar de uma igreja. Hoje tem 4 igrejas naquela cidade. Mas foram pessoas humildes que começaram aquela igreja, que fizeram com que aquela cidade conhecesse da palavra de Deus. Não estou aqui falando contra o estudo, irmãos. Eu estou dizendo que nós, como membros, temos que estudar. E não podemos esperar pelos outros. Mas ele estudou para ele, não para você. Você tem que estudar. A palavra de Deus você não pode depender dos outros. A minha faculdade, eu posso depender de outro. O William, para ser professor lá na escola, ele pode depender de outro para ser professor e aprender. Mas da palavra de Deus, da vida espiritual, eu não posso depender de outro. Eu tenho que depender de mim. Eu tenho que depender do Espírito Santo que vai tocar meu coração,
para que eu entenda aquilo que Deus sabe que o Carlos necessita. Vos libertará. Isso pode nos fazer pensar, talvez, um ponto de medo, um ponto de medo sobre a responsabilidade dada por Deus de conhecermos a verdade. Nós vamos ter uma responsabilidade, e às vezes a gente não quer ter essa responsabilidade. Quando eu digo, olha, fulano faz, você vê aquele lá, aquele trabalha na igreja, ele faz, olha, o ancião da igreja, ele usa aquilo, ele come aquilo, ele veste aquilo. E aí nós jogamos a responsabilidade, e às vezes a gente não quer estudar, e a gente prefere ouvir de outras pessoas do que estudar e conhecer, porque a verdade nos libertará. Para prevenir que sejamos esmagados por esta provocante passagem, não devemos perder esta grande promessa anexada ainda a este texto, que Jesus acrescentou: a verdade vai vos libertar. A verdade libertará você. A liberdade é valorizada universalmente. Inúmeras pessoas têm sacrificado suas vidas, esforçando-se para assegurarem sua própria liberdade política ou de outra também. Verdadeiramente, em todas as nações do mundo, o encarceramento é considerado como uma severa punição para aqueles que violam a lei. Tão valiosa quanto a liberdade pessoal e política, também é aquela que Jesus nos fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo nos lembrou deste benefício do Evangelho, quando ele fala lá em Romanos 1,16, quando ele diz: e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deus escolheu o uso da sua palavra, que é verdadeira, que é a palavra de Deus que está na Bíblia, que está em segundo plano no Espírito de profecia. Primeiro a Bíblia e depois o Espírito de profecia. Deus, contudo, não nos força a sermos libertos. Deus não força você e nem a mim a ser liberto. Muitas pessoas são enganadas por Satanás e seus falsos mestres, para que não possam discernir a liberdade do encarceramento. Infelizmente, muitas pessoas rejeitam a liberdade que Deus oferece e permanecem presas em seus próprios pecados, mesmo dentro da igreja. Isaías, ele descreve a triste condição daqueles que não aceitam a liberdade divina. E ele diz: porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Ele quer te curar. Ele quer me curar. Ele quer transformar a minha vida. Temos que entender que estamos na igreja, mas nem por isso estamos salvos. Não é porque eu estou aqui nessa igreja. Não é porque eu estou aqui no púlpito. Não é porque você está aí sentado. Não é porque você está na sua casa, sentado no sofá assistindo esse sermão, que você está salvo. Somos indignos. Por isso devemos, todo momento e todo santo dia, pedirmos sabedoria que vem dos altos. Hoje, muitos estão procurando sabedoria nos youtubers da vida, nos pastores famosos, nos pregadores, nos grandes pregadores, mas não leem a Bíblia. Conhecem tudo que os pregadores falam. Conhecem tudo que os doutores da internet falam, mas não conhecem a palavra de Deus, de verdade. Muitas pessoas consideram a verdade incerta, mas Deus claramente revelou a verdade para que nós possamos conhecê-la. Muitas pessoas acreditam que os sentimentos subjetivos, aqueles que julgamos serem corretos, são os mesmos que os salvarão,
Mas Deus uniu a salvação com a sua objetiva verdade. Quando nós aprendermos e obedecermos a verdade, revelada na palavra de Deus, podemos estar certos da nossa salvação. João nos falou do nosso relacionamento com Deus, quando ele disse o que está lá em 1 João 2, 3 e 4. Ora, sabemos o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E nele não está a verdade. Deus nos providenciou a confiança, a segurança, para estarmos aptos a conhecer a verdade através do Espírito Santo. Deus já providenciou isso para mim, para o Carlos, que sou uma pessoa iletrada, perante muitos por aí. Deus já providenciou o Espírito Santo para você, Alessandra, para que você conheça a verdade e possa viver ela. William, Deus providenciou o Espírito Santo para você, para que você possa ter conhecimento da palavra de Deus. Ele providenciou para cada um de nós que estamos aqui hoje. Ele providenciou para você que está em casa. Devemos humildemente aceitar a responsabilidade de estudarmos a palavra de Deus. Devemos aceitar a responsabilidade de entendermos a palavra de Deus. Devemos ter a responsabilidade de obedecer a sua revelação. No mundo desordenado pela dúvida e pela confusão religiosa, nós podemos achar esperanças nas palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus vos abençoe, e que possamos ter um sábado abençoado. E que sábado que vem, esses bancos possam estar cheios de pessoas, cuidando com as suas máscaras, passando álcool. Hoje eu fiquei maravilhado, estava ali fora esperando abrir a igreja, e a Alessandra chegou, e eu vi que a primeira coisa que ela fez ao abrir a porta da igreja foi passar álcool, foi limpar ali a frente. E eu fiquei de lá percebendo, eu e minha esposa ali percebendo o cuidado. Então venha para a igreja, traga a sua máscara. Se você não quer usar o álcool que tem aqui na igreja, traga o seu. Mas venha para a igreja. Está na hora de você voltar para a igreja. Deus espera por você aqui. Eu, como seu irmão, espero você aqui. Eu quero estar aqui. A minha vontade é de te abraçar. Não podemos. Mas já de te ver na igreja, já vai ser uma satisfação. Vai ser uma alegria nos céus. Que Deus te abençoe e que te dê sabedoria. Vamos todos juntos entoar o hino de número 301, Crer e Observar. Nos coloquemos em pé. Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Observar.
Oremos. Pai querido que estás nos santos céus, queremos lhe agradecer por este sábado maravilhoso, que podemos estarmos aqui na tua santa casa, congregando e ouvindo e falando da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar presente na vida de cada irmão que se dispôs a estar aqui, Senhor. Guarda também aqueles que estão em casa, aqueles que ouviram e que estão ouvindo da tua palavra, Senhor. Ajuda aqueles que estão passando por necessidades físicas, aqueles que estão passando por dificuldades de várias maneiras, Senhor. Tu sabes cada um dos filhos teus, que o Senhor possa estar ajudando, amparando. Quero também agradecer pelo pastor Kim desta igreja, Senhor. O pastor deste rebanho, o pastor que tem cuidado desta igreja. Que o Senhor esteja presente na vida dele, da sua família, cuidando dele para que ele possa ter pleno conhecimento da tua palavra, que ele possa viver sempre os teus preceitos e viver conforme a tua santa palavra assim o diz, Senhor. Que ele possa ser uma bênção para essa igreja. Pedimos também, Senhor, pelos pastores desse vasto Brasil que nós temos, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando da tua igreja, cuidando dos líderes, cuidando dos membros desta igreja, e que possamos, Senhor, como os filhos teus, aprendermos, ouvirmos da tua palavra, não porque ouvimos de outra pessoa, mas porque ouvimos através do Santo Espírito, através de lermos a tua palavra, de ouvirmos a tua voz ao falar aos nossos ouvidos, Senhor, através do Santo Espírito, para que possamos, um dia como servos teus, estarmos nas alturas celestiais. É o que eu lhe peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Encerramos aqui mais um culto para a honra e glória do nosso Deus. Queremos agradecer a presença de todos, de uma forma especial, a presença do irmão Carlos, que tão prontamente aceitou o nosso convite. Muito obrigada, querido irmão, por esta mensagem especial trazida nesta manhã. Que Deus o abençoe e continue te usando poderosamente nesse ministério. Também não podemos deixar de agradecer a professora Marizane, que acompanhou aqui o irmão Carlos. Obrigada também por estar em nossa igreja. É sempre muito bom recebê-los. Temos um carinho especial por vocês. Que Deus abençoe a vocês e também a vocês que nos acompanharam até agora através do Facebook e do YouTube. Deus abençoe a cada um. Continuemos orando uns pelos outros. E no próximo sábado estaremos aqui às 9h30 da manhã. Teremos a presença do jovem Fabrício Albuquerque. Ele já esteve algumas vezes aqui em nossa igreja, trazendo maravilhosas experiências, e no próximo sábado estará aqui conosco. Deus abençoe a vocês, tenham todos um feliz sábado. Caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus.
de Jesus estarei sempre seguro. E assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus.